Você está no podcast Aprender a Vida Inteira, com a ideia de trazer sempre pessoas muito interessantes com suas histórias de vida, de superação, sobre educação, saúde e psicanálise. E o episódio de hoje está maravilhoso. Nós vamos falar sobre um currículo para a vida, o currículo da vida, arte, educação e saúde. E está comigo ela, que é graduada em artes plásticas, pedagogia, especialista em arte e terapia pelo INSTED, mestre em educação pela UCDB, doutora e pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, currículo da PUC São Paulo, professora da UFMS do campus de Aquidauana. Nós estamos falando da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Como ela nunca parou de aprender, ela ainda está cursando fisioterapia. É mentora e consultora pelo Atualiza, além de formadora de professoras. Fora isso, ela vai contar para a gente como ela faz para administrar, já que é diretora e arte-terapeuta no espaço Eco Pantaneiro. É uma honra, uma alegria trazer aqui doutora Ana Lúcia Gomes da Silva, que eu esperei faz muito tempo. Tudo bem? Que bom que você está com a gente, Ana. O prazer é muito grande, Silmara, em estar neste momento com você. Realmente há um bom tempo esperamos por este momento e eis que acontece. Ai, que gratidão. Que sorte a minha, né? Porque a Ana, pessoal, ela vem lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Aquidauana, e ela tem muita coisa para contar para a gente sobre esses caminhos de vida, né, Ana? E quando eu conversei um pouquinho com a Ana, ela falou assim, eu quero falar um pouco das minhas raízes, e a gente já começa a se transportar para o Pantanal. Então, Ana, por favor, conta um pouco para a gente da sua história, das suas raízes, né? Da sua formação. Quero te ouvir. Sim, Silmara. Primeiramente, eu já penso em buscar lá, nas raízes, onde também os efeitos foram preponderantes para a minha formação. Eu nasci de uma cidade, Aquidauana, interior do Mato Grosso do Sul, entrada, portal para o Pantanal, e uma cidade onde a cultura indígena é fortíssima. Então, desde muito cedo, acostumei ver nas ruas das nossas cidades, nas praças, nas feiras, os indígenas trazendo os seus produtos, as suas produções como adornos, as peças em argila e muitas outras da gastronomia, da cultura, da culinária indígena para serem comercializados na nossa cidade. E crescendo sob essa realidade, esse painel, eu sempre admirei muito a forma de vida desses povos originários que lá temos. E com isto, ao adentrar a escola, avançando aí no período do magistério, já na formação como professora, que já estava lá na raiz desde o início, isto foi assim um diferencial. A partir do momento que eu comecei pesquisas, eu voltei a atenção para saber mais sobre a vida desses nossos povos originários, sobre as etnias que lá ladeiam a nossa cidade, e são vários povos, são muitos indígenas. Inclusive, devo dizer que a segunda maior população indígena do Brasil está lá. Está lá? No Pantanal. Quer dizer, é no Pantanal onde fica, né? Às vezes a gente pensa que não, e é ali que ficam as maiores populações indígenas do nosso país. Isso mesmo. É nesta região de Aquidauana, Miranda, Corumbá, Bodoquena, onde residem, onde estão
as comunidades indígenas das etnias que lá se formaram e criaram esse vínculo também com a comunidade, com a população das cidades. E essas comunidades indígenas, elas foram, para mim, contando muito das suas histórias e das suas memórias, mas a partir do meu ingresso na universidade. Aí essa curiosidade, eu me senti mais motivada, instigada a descobrir mais, junto com o nosso grupo de pesquisa formado na UFMS em 2003, 2004. Quer dizer, essa questão, né, dos povos originários foi andando junto com você, né? Quase enraizada, né? Na verdade, enraizada. E mesmo você fazendo magistério, indo para a universidade, você continuou a estudá-los, a trazê-los também na sua forma de aplicar, porque eu que te conheço há muitos anos, não é, Ana? O quanto você é acolhedora, o quanto você traz a natureza para perto de você. É muito interessante, porque a gente fica perto de você, a gente sente esse acolhimento da terra. É uma coisa muito forte, muito bonita. Eu costumo dizer que você é um anjo das florestas, né? E aí, Ana, lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, você foi seguindo, fazendo esses estudos e... A partir desses estudos surgiram os grupos de pesquisa e nesses grupos nós adentramos mais para dentro das aldeias com grupos de acadêmicos e, primeiramente, com a questão da alfabetização na língua terena, visto que nós já perdemos muito da cultura indígena em relação à língua. E foi este o maior propósito que tínhamos quando começamos a pesquisar e dar uma atenção especial a esta cultura que propriamente nos formou naquele lugar. Porque assim, nós falamos muito, não é, na extinção dos bichos, das plantas, mas a gente, quando fala em extinção, é uma extinção de todo um ecossistema. E aí se perdem os povos e obviamente estão se perdendo os idiomas também. Sim. Quer dizer, estão se extinguindo idiomas do Sim. Brasil, que tem mais de se não me engano, 180 idiomas, né, indígenas. E essa língua é a língua terena. O maior número de indígenas lá é da etnia terena. Terena. Temos sim os cajués, os guatós, os quiniquinaus, porém os que prevalecem em grande número são os terena. E essa perda desses povos fez com que a própria comunidade indígena despertasse para a necessidade da revitalização dessa língua e dessa história. E a cultura é de uma procedência muito forte pelas memórias dos anciãos. Entendi. Eles buscam e consideram e respeitam muito o que os anciãos contam, o que os anciãos dizem e recomendam para a vida da aldeia, né? E essa construção da arte, do artesanato indígena, teve no meu olhar uma admiração muito forte. Então, a minha primeira formação, o meu primeiro pé na academia foi nas artes plásticas, né? Antigas artes plásticas, hoje artes visuais dentro das universidades. E desde aí eu falo sobre essas contribuições da arte para o nosso município de Aquidauana, como que a formação desses profissionais estavam sendo concebidas a partir do nosso contexto, da nossa realidade, da nossa história, identidade, não é, Exatamente. Ana? Quer dizer, você vem falando, né, de arte, de educação, e isso foi
todo o teu caminho de vida profissional, porque muitas vezes a gente escuta assim, ela é doutora em educação. Ué, mas tem muita gente doutora em educação, mas cada um traz uma especialidade. Por exemplo, meu maior tempo como profissional foi como professora de crianças pequenas, né? Fui diretora de escola há muito tempo. Então, parece assim, coloca todo mundo num lugar e fala, doutora em educação. Tá, a gente pode opinar por muitos assuntos, mas tem uma história. E a sua história é muito linda, porque ela traz consigo, na sua mala de grandes experiências, né? Ela traz os índios, ela traz a arte, ela traz a própria docência, né? E aí, como é que você foi chegando? Como que você chegou aqui para fazer o mestrado, doutorado na PUC São Paulo? A minha essência foi lá no início de toda a minha história como alfabetizadora. Também. Eu fui alfabetizadora por 15 anos consecutivos e como alfabetizadora, à medida que você passa a olhar essas diversidades que temos dentro das escolas, pela própria formação do povo, dos nossos aquidauanenses e ao redor, eu passei a ver a dificuldade também, né, dessas crianças entrarem para a escola e se adaptarem, se adequarem à língua portuguesa, quando eles lá nas comunidades Falavam ouviam outra língua, idioma, a língua terena, na maior parte delas, né? Então, isso foi um ponto que eu posso dizer que despertou-me para pensar mais, procurar mais a respeito e entender também aquela expressão não dita, mas escrita, aquilo que estava posto, mas que a própria condição não deixava expressar-se, e foi dando vozes a essas pessoas, a essas crianças, posteriormente aos jovens, aos adolescentes, a necessidade que eu sentia dessa conexão. Entendi. E essa conexão levou-me a pensar que precisaria conhecer mais, aprender mais. Por isso eu prezo tanto essa chamada que você faz aqui, né, de aprender para a vida inteira. Vinha conversando agora no caminho, inclusive com a Sheila, que aprendemos sempre, sempre, até com a morte. E isto foi para mim assim também uma forma de ver e de olhar o que se finda mais como um recomeço. Então, a partir daí, quando eu vou para a Universidade Federal, quando eu deixo a rede estadual e que já tinha aí passado por experiências como professora formadora de arte, como alfabetizadora, já tinha inclusive dirigido ONGs, eu falei agora, quando eu chego na universidade, eu encontro esse espaço aberto para entrar mais dentro desse movimento todo. E trazendo, né, dentro da academia, com o respaldo que temos como pesquisadora, e junto com outros pesquisadores, a professora Claudete, inclusive, foi uma professora muito forte na minha vida, colega, coordenadora, chefe de departamento, e que vinha da linguística, né? Então a Claudete trouxe esse outro olhar para complementar o meu, que vinha com a arte, com a educação, e juntas fizemos aí muitas produções literárias a partir daí, e levamos muitos alunos aí, inclusive nossos, para dentro das aldeias, e em épocas perigosas, inclusive, em que estavam acontecendo as retomadas de terras em algumas aldeias, como, por exemplo, na Mãe Terra, e passamos, assim, a entrar sob muitos olhares e cuidados desses indígenas, porque até que eles estabelecessem a confiança, porque eles estavam perdendo seus espaços já cada tinham vez perdido muitas terras, né? Já tinham perdido muito. E eles precisavam retomar.
E ao buscar saber quem estava lá com eles realmente, chegamos a entrar, inclusive, em algumas aldeias com o carro oficial da universidade, para provar com que vocês eram indígenas com professores. lanças nos acompanhando, para que a gente chegasse lá, não usasse nenhuma máquina fotográfica, não filmasse, não fotografasse, essa era a condição. E nós tivemos aí uma construção nessa confiança tão grande que você própria Tive a honra e a oportunidade de conhecer, né? e de ver como fomos recebidos. Muito né? bem recebidos. Enquanto nem sempre as pessoas conseguem entrar, chegar e serem acolhidos sem ressalvas, como vocês, né? Como nós conseguimos fazer essa Sabe, visita. Ana, eu vejo assim, né? Por aqui tem passado muitos professores e é tão bonito, né? A gente olhar a história de vida desses professores, porque a gente não imagina o quanto de caminhada e quantas coisas e quantas ações os professores têm feito, né? Seja na educação da infância, seja defendendo a interdisciplinaridade, seja na saúde, seja como você está trazendo aqui dentro, né, das aldeias indígenas, fez ONG, ajudou a desenvolver a parte artística, e aí você traz também muito, muito fortemente o conceito da interdisciplinaridade, não é, Ana? Silmara, eu costumo dizer sempre, eu estou defendendo essa condição interdisciplinar, porque a partir, né, da inserção no doutorado, sob a orientação da professora Ivani Fazenda, uma antropóloga, antes de mais nada. Né? Então, tem essa força, com essa força, com essa formação, quando ela me acolhe como orientanda e lê, né, aquele projeto e fala, conheço de antropologia, então não tenho esse conhecimento tão profundo em arte, mas com certeza vamos aprender juntos. E essa convicção, essa certeza, essa confiança que ela nos passa e que ela realmente nos faz acreditar que podemos, né? Que é possível, isso me fez sair de Mato Grosso do Sul, né, com a parceria de uma pessoa na minha vida que é o marido, o parceiro, Marcelo, né? Está aqui te ouvindo, assistindo, aqui, né? assistindo, né? Dando aquela força muito grande e o suporte familiar, né, dos filhos, para que eu me deslocasse para São Paulo e viesse cursar afastada, não no início da universidade, eu consegui afastamento já depois no segundo ano de doutoramento, mas cada momento que eu retornava da PUC e sentava no aeroporto esperando o voo, eu pensava, mais uma vez valeu a pena. Bebia de um conhecimento, de uma lucidez, né? Não, com a assim, professora... gente, eu quero dar o meu testemunho, porque eu fui colega da Ana e era impressionante, porque às vezes eu andava no trânsito, né, mais ou menos 40 minutos para chegar até a PUC e pensava, ai meu Deus, que cansaço, e de repente eu olhava o exemplo da Ana, que tinha chegado de Mato Grosso, às vezes viajado a noite inteira para estar de manhã lá nas aulas, né, nos créditos que nós tínhamos. Então, sempre um exemplo, viu, Ana? Sempre um exemplo, tenha certeza disso, né? E no começo foi bem assim, eu assumi só 2 disciplinas obrigatórias, na universidade. Voava aqui, né, no nosso programa de currículo, voava na madrugada, cursava uma pela manhã e uma à tarde, e às 21 voltava para Campo Grande, porque no outro dia eu aula. Continuava na universidade com 14 orientandos entre graduação e pós-graduação. Eu acho que isso só fortaleceu, isso só me fez ficar mais convicta que sim, que eu conseguiria, que eu estaria lá no momento que eu pudesse
fazer valer aí um afastamento e me dedicar inteiramente ao doutorado. Não, e também assim, né, Ana, você fala, cada vez que nós saíamos de lá, nós dizíamos, valeu a pena, porque tem a força do grupo, a possibilidade das discussões, o aprendizado com a professora Ivanico e outros professores do grupo, né, de educação. Então, é isso mesmo, né, apesar, essa questão do aprender a vida inteira, ele não é só, ai, que sacrifício, porque eu vou fazer mais um curso. Ao contrário, o aprendizado pode ser um alimento para o nosso cotidiano, para a gente ter forças e resistência para seguir em frente, não é mesmo? Né? Muito. O GEP é um grupo de estudos e pesquisas assim, interdisciplinares. Né? E que até hoje, né? Estivemos aí ontem aí com esse grupo, com essa reunião linda. Estivemos lá em março. No né? Pantanal, Vocês grupo. Se deslocaram enquanto até grupo, né? Até lá. Foram viver isso junto comigo lá no Pantanal. Então é um grupo que conseguiu permanecer junto. Mesmo depois de tantos anos. E quantas amizades nasceram, quantas histórias fortes nós criamos. E eu acho que laços que jamais, né, eles não irão mais se desfazer. Eu tenho certeza disso. Né? Entrelaçado está. Entrelaçado está. Puxamos a linha e fizemos aí todinha a teia deste conhecimento acontecer não só, né, como base científica, mas ele nos valeu para a vida. Agora, Ana, você não vai sair daqui sem falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que você tem feito, né, que é o Eco Pantaneiro, mas também esse olhar que você tem para o cuidado e para a saúde. Então, fala um pouquinho para a gente disso. Quando eu tecia os fios da minha tese e depois do relatório de pós-doutorado, quando isso foi acontecendo, eu fui construindo paralelamente um projeto de vida chamado aposentadoria. Eu sabia que eu não iria parar, eu só mudaria o curso nesta minha jornada, né? Nesse percurso, como nós dizemos. E para isso eu precisava fazer a roda girar, esse movimento interdisciplinar na minha vida, ter a partir daí um foco que não fosse diretamente à universidade, porque nós saímos da universidade, mas a universidade não sai da gente. Da gente, é isso. Nós a educação não sai da gente, lá, né? Na educação, isso é já dito por tantos que parece que a gente fica repetindo, mas é verdade, é fato. Nós não deixamos a educação sair da gente, né? Isso já está na nossa vida. Então eu pensava como eu iria materializar um sonho de ter um ateliê depois da minha aposentadoria. Muito bem. E aí, pensando que eu precisava retomar os meus conhecimentos iniciais em arte, eu fui buscar uma formação em arte-terapia, ainda fazendo o pós-doutorado. Então, eu cursei uma especialização em arte-terapia, que foi uma especialização que até tivemos aí umas vertentes muito especiais, que foi durante a pandemia, né? Terminamos na pandemia e eu aposentei. Resolvi dar esse passo, pensei muito, família, conversa, e eu queria exercer um pouco mais a arte-terapia dentro de um espaço que me fosse possível fazê-lo sem a pressão acadêmica, fazê-lo de uma forma muito mais voltada para uma ideia mais humanizada, e aí sim acontece o projeto Espaço Eco Pantaneiro. E nesse espaço Eco Pantaneiro, eu volto para o atendimento arte-terapêutico. A pintura tem sido uma das linguagens de maior expressão dentro do espaço. Eu tenho grupo de mulheres que eram só de mulheres, né? E que hoje já temos homens junto, de 7 aos 77. E aí as pessoas vão para o espaço, o Eco Pantaneiro, e ali elas vão fazer uma expressão artística,
certo? E isso ajuda como terapia. Como funciona, Ana? Como forma de expressão, de autoconhecimento e de transformação. Sempre coloco e deixo assim bem claro que a nossa atenção ali não é a técnica pela técnica. Tá. Temos inúmeros lugares formando artistas, porém ali nós queremos muito mais. Queremos fazer da modelagem, da pintura, queremos fazer das várias bases como pedras, tecido, telas, gesso, qualquer que seja, argila como uma base de transformação. E um desses materiais que se revelou muito transformador foi a pedra. Eu devo dizer para vocês que eu me descobri transformando pedras em olhar. Lá nós temos inúmeros locais de natureza farta, privilegiada. Então basta sair um pouquinho daquele espaço nosso de cidade, urbano, para que a gente já consiga visualizar pedras que estão ali. Os bichos já estão nelas, a natureza já está nela. É olhar e ver, né? Só falta realmente lapidar. Então, a pedra, eu descobri que muitos dos nossos parceiros, né, dos nossos clientes, e enfim, daqueles que lá estão conosco, aprenderam também a descobrir. Então a transformação veio por aquela forma de olhar, onde é que estava o olho, onde é que estava o bico, onde é que estava a asa, enfim, a onça, por exemplo. Muitas pessoas têm um fascínio interno guardado por um animal que representa para nós, ao mesmo tempo, perigo, mas que também nos traz a ideia da força, da beleza, da potência da natureza. E então a onça é um elemento muito exercido lá dentro do ecopantaneiro. Tucanos, as aves, né? O tuiuiu, que é o símbolo do ecopantaneiro, inclusive. E nessa jornada da arte-terapia, eu fui vislumbrando também as possibilidades para trabalhar em um maior leque com a arte-terapia. E aqui eu devo fazer só uma retomada, que meus pais sempre moraram comigo. Eu cuidei dos meus pais, eu e o Marcelo e toda a família. E a longevidade com qualidade dos meus pais sempre tiveram o apoio de profissionais, fisioterapeutas, psicólogos. Fisioterapeutas entravam e saíam da minha casa 3 vezes por semana ou mais. Certo. E os médicos me acordaram dizendo que, quando a minha mãe disse: filha, eu estou cansada, quase completando 90 anos, eu assustei ouvi-la falando que estava cansada, porque até um mês antes do falecimento, ela estava conseguindo pular obstáculos com a fisioterapeuta. Meu Deus! A minha mãe, com uma lucidez muito forte, que já não foi um privilégio do meu pai, que nos últimos 5 anos sofreu com Alzheimer, e que esse movimento que os fisioterapeutas, especialmente 2 fisioterapeutas com um olhar muito humano, ajudaram-os muito. Então, eu olhei para os meus filhos e falei: eu vou fazer fisioterapia. E os filhos disseram: não acreditamos que a senhora vai se cursar. aposentou e vai cursar A senhora vai sentar, mãe, no banco da universidade para estudar. Eu falei: mas a gente ainda não parou de aprender, né? Falei principalmente para minha filha: mãe, mas é uma jornada árdua. A senhora sabe, mãe, que são mais 5 anos da sua vida estudando? Falei: sei sim. E já estamos lá na prática. Eu já estou exercendo que ano na você prática. Está? É o 2º semestre e é um curso interdisciplinar.
E essa experiência tem sido para mim a experiência de voltar a ser aluna, né? e de receber das nossas meninas que estão recém saindo do ensino médio tanta energia. Então tem sido, Silmara, eu não sei de quem eu vou conseguir cuidar, mas com certeza eu estou me cuidando, porque eu estou assim me sentindo muito mais ainda viva e ainda estou na roda e trocando, compartilhando conteúdos, conhecimentos, experiências com essas acadêmicas, com esses acadêmicos, de uma forma tão leve. E tão própria de quem começa. Então, por vezes, ali eu estou com alunos que foram alunos meus em outros tempos, né? E eles acreditam que eu devo saber e que eu posso ajudar. E aí eu respondo, sei tanto quanto vocês. Este é o primeiro curso próprio dentro da saúde que eu estou trilhando. E nessa trilha eu também vou aprender. Então, nós temos, assim, umas histórias para contar, Silmara, muito interessantes. Já começamos a exercer isso, né, dentro dos laboratórios da universidade. Não sei onde vai chegar, como vamos, né, andar. Não sei te dizer, estou dando passo a passo no caminho. E está com o Eco Pantaneiro também. Sim, o Eco Pantaneiro é para mim o certeza, suporte. Com certeza são duas frentes, né? Por isso, então, o seu tema que passa pela saúde também, né? Porque eu falei, olha, ela está falando, acho que é mais da saúde mental. Não, você está falando da saúde integral. Integral. Quer dizer, corpo, mente, toda essa parte da sensibilidade, das emoções, lá no Eco. Quantos alunos, mais ou menos, já passaram por você lá no Eco Pantaneiro? Ou por vocês, né, no grupo? No Eco Pantaneiro, quando nós iniciamos, que foi um ano exatamente antes da pandemia, nós tínhamos funcionando 8 oficinas, uma média de 10 pessoas por cada oficina, quando tudo parou, quando o mundo deu o stop, né? E ao parar tudo, eu, como todos, tive que reinventar. Eu tive que reinventar o Eco Pantaneiro. Eu abri uma possibilidade para restaurações que não havia pensado. E muitas pessoas olharam nas suas casas e viram o que precisava ser restaurado. Eu restaurei muitas imagens sacras, eu restaurei muitas peças utilitárias e daí eu comecei a abrir possibilidades para pensar que isto era um caminho para não parar, para não fechar, para não acabar aquilo que recentemente havia iniciado. Então, hoje, a gente pode dizer aí que nós já tivemos aí, em quantitativo de alunos, mais de 200, contando com as oficinas, né? Quantos alunos já passaram? E hoje nós temos um grupo que temos, assim, dos 7 aos 77, porque temos, né, meninas, crianças de 7 anos, como temos também pessoas de 77. Então, 23, 28, 14, 15, que 48, vão fazer os cursos, que estão comigo lá, trabalhando na pintura com a arte-terapia, que já consegue entregar mais, deixar um pouco de lado a preocupação com a perfeição. A arte, ela remete para as pessoas a necessidade da perfeição. Quando nós somos imperfeitos, inconclusivos, inacabados, né? Estamos sempre se construindo. Então, a arte é isso. A arte vai do olhar. Eu olho por um prisma, você olha por outro, mas com certeza encontramos pontos que valorizem cada peça, cada produto e cada atividade realizada. Quer dizer, Ana, será que a gente poderia pensar que todos nós somos artistas? Todos nós todo mundo tem uma condição de expressar? Eu diria que todos nós somos seres criativos. Somos
muito criativos, porém nem sempre desenvolvemos, damos asas a essa criatividade. E essas habilidades, elas fluem quando nós deixamos que aconteça, quando nós valorizamos o nosso potencial criador. E os autores que defendem, né? Nós temos hoje uma brasileira, Miriam Celeste, que fala muito desse potencial criativo, Analice Pilar, sob o olhar. Ela escreve de uma forma tão poética, mas muito própria, sobre a necessidade que temos de olhar muito mais com os nossos olhos, que são os olhos que eu ouvi ontem, em um show maravilhoso da Joana, que ela aprendeu que é preciso olhar com a alma. E a partir daí ela olhou a sua plateia muito mais diretamente com a alma. Que bonito. E isso quem disse a ela foi o Gonzaguinha, quando adentrou o camarim e falou que não gostou do primeiro show dela no Rio de Janeiro. Ela com 22 anos, tímida, num palco pequeno de um teatro pequeno, e ela pergunta: "Você gostou do meu show?" Não. Mas por que você não gostou do meu show? Porque você passou com os olhos fechados para o público todo o tempo. Eu estava com os olhos fechados? Sim, você não olhou com a sua alma. Aprenda a olhar com a alma. Esse poeta que deixou para nós, né, um legado maravilhoso, dentro da música brasileira, né? Então, ao ouvir essa cantora que há muito tempo eu e o Marcelo queríamos assistir esse show, queríamos viver essas emoções, e foi possível, aprender também. E aí ela traz isso, né? Ela traz arte, né? Traz arte, né? Fala da arte, e é tão né? maluco, não é, Ana? Porque o desenvolvimento da criatividade, às vezes a pessoa também pensa que ao fazer participar de alguma coisa que vá fazer com que ela expresse, né, de modo sensível, esse aprendizado fica só restrito a esse lugar. E não é real. Porque à medida que você vai desenvolvendo a criatividade, você fica mais rápido para resolver um problema, para achar um lugar quando você está dirigindo, espacialmente, não é? Para resolver alguma coisa até do seu lar, para buscar um curso. Quer dizer, uma pessoa criativa, ela é criativa em todos os lugares, ela não fica criativa só para fazer uma tela. Quando você desenvolve a criatividade, por isso eu estou trazendo isso por conta da educação, né? Quando você ajuda uma criança a desenvolver a criatividade, você está dando para ela condições de resolver depois autonomamente um monte de problemas que ela pode vir a ter, né? E isso é o mais sério, que hoje a gente fala, os alunos não estão autônomos, mas será que a gente está dando espaço para que eles possam desenvolver essa criatividade, né? E principalmente quando essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele encontra a negação, né? Quando ele encontra um desafio que para ele é um impasse muito difícil e complexo de se resolver. Então, quando ele constrói, quando ele é desperto para olhar de uma forma muito mais criativa para aquela situação, ele percebe que há sim saídas, há caminhos, né? E para nós, o currículo, que foi o programa que trilhamos, né? Você como minha amiga, parceira, colega, né? Esse currículo como esse espaço vivo e não como apenas e somente uma categorização, uma teoria, uma base teórica. Não, ele é da vida, né? É o currículo que nos faz ver o sentido de aprender. Porque nós precisamos descobrir, né, o sentido de aprender. E para quem tem esta dificuldade, a arte-terapia, o processo terapêutico é que vai dando, mostrando, abrindo e, de certa forma, transformando aquelas crenças que foram construídas, às vezes até por uma cultura familiar ou mesmo por uma
cultura escolar. Exatamente. Né? Não é isso? Agora, Ana, pergunta que não quer calar, né? Você está lá no coração do Pantanal, né? Você fala que abre o Pantanal, né? Trouxe muito a questão dos povos, né, originários do grupo Terena, da tribo Terena, né? Como é que está hoje? Diante de tantas questões que a gente está vendo em relação a clima, em relação ao respeito aos povos, você que está lá, que vive lá, você vive isso, como que você tem percebido? É uma percepção de um processo que precisa avançar ainda muito, mas que já teve nos últimos tempos, nos últimos anos, umas conquistas consideráveis. Hoje nós temos muito mais pesquisadores entrando nessa área da cultura indígena, né, principalmente da arte, da cultura e da educação escolar indígena. E até da sobrevivência deles, né? Exatamente, com muito mais respeito, com muito mais cuidado, em não mais descontextualizar, em não mais tratá-los como os indígenas que precisam adaptar-se ao nosso currículo, que precisam aprender somente a nossa língua e deixar de considerar o que existe de história, de identidade, né? Esses fatores identitários hoje têm sido assim, não só estudo, mas nós já temos percebido que já tem feito diferenças na vida dessas comunidades. Quer dizer, dos muito últimos grande. tempos a gente está tendo, então, políticas que facilitam a entrada dos pesquisadores e a manutenção da identidade dos povos ali presentes, né? Agora, quando a gente passeou por lá, foi conhecer, que você tão gentilmente levou o grupo, né, de estudos e pesquisas interdisciplinares, a gente viu queimadas ali, né? E como é que está isso, Ana? Esse nosso último ano foi, assim, catastrófico em termos de muitas queimadas que destruíram longos períodos ali, longas áreas do nosso Pantanal, do nosso bioma pantaneiro, por irresponsabilidade do homem, né? Por grande responsabilidade em não olhar que a vida faz parte de um todo, que ela não pode ser vista por um ângulo onde somente existe o seu interesse, mas o interesse de todos. E o maior dele, gente, a conservação da vida. Não existe, na natureza lá, existe gente. Eu tenho uma acadêmica que foi nossa da pedagogia, que hoje ela está assim, já é nossa mestre diante do assunto. Ela costuma dizer: no Pantanal tem gente, no Pantanal não tem só bicho. Então há de se olhar para essa vida no Pantanal com muito mais sensibilidade e com muito mais cuidado do que tem sido feito. Perdemos áreas, inclusive, importantíssimas para essa vida pantaneira, que agora está sendo refeita, que agora está sendo retomada, mas estivemos, inclusive, há pouco tempo em fazendas que ainda deixaram rastros. A queimada deixou rastro, né? De muita destruição. Eu venho conversando, né, com pessoas que estão ainda mais dentro do coração pantaneiro e sobre o medo disso voltar a ocorrer da forma como aconteceu. Você já deve ter ouvido falar de uma fazenda que é extremamente divulgada no Brasil e no exterior, que é a Fazenda Caimã. Sim. A Caimã é uma referência em termos de conservação,
preservação da natureza, sustentabilidade, né? Beleza natural e de aporte para aqueles que vão buscar viver e ver tudo isso. Ela foi queimada em grande parte. Mesmo? Tem fazenda, ela deixou de receber muitos turistas para refazer grande parte do local. E muitas outras. Se eu fosse aqui colocar, nós temos muitos outros fazendeiros que sofreram. E a Caimã de grande porte, né? E as aldeias passaram também, né? Por isso, muitas das aldeias tiveram perdas de vegetação forte e aí foi a dor maior ao ver tantos animais mortos que não tiveram chance de serem salvos. Então, é uma situação que vai precisar desmistificar a questão do quanto o homem não pode mais se ver sozinho no mundo. Ele não está só no mundo. Né? Ele é interdependente. Ele é interdependente de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para respirarmos. Nós precisamos desse bioma, que é um bioma dos mais fortes, inclusive, né? Dentro do nosso Brasil e para o mundo, o nosso bioma, né? Do Pantanal. Uhum. E esse bioma pantaneiro, ele está sofrendo muito. Ele está sofrendo as consequências das irresponsabilidades e da falta, inclusive, de consciência da nossa humanidade. Uhum. É algo dessa forma. E assim, né, Ana, quando você faz esse trabalho todo, né, que eu vejo assim, o Eco Pantaneiro, ele é um trabalho de cura, né? Porque você diz a arte terapia, assim, a expressão, essas dores todas que esses grupos podem trazer e que podem expressar e manter, inclusive, símbolos, né? Como você disse, a pedra, quer dizer, são memórias do Pantanal que você está deixando por meio das pessoas que estão chegando até o Eco Pantaneiro e de todo esse amor que você tem como educadora, que nunca deixou de visitar, como aconteceu com o nosso grupo, de levar o nosso grupo para que conhecêssemos, né, os grupos indígenas. E ali nós vimos tanta beleza, tanta harmonia e tanta vulnerabilidade também. Exato. Que é uma coisa que me pegou muito, né? Nós fomos, eu fiquei lá na fila para ouvir uma sabedoria de um ancião e mais percebi ali a vulnerabilidade daquele grupo, ou seja, qualquer um que chegasse podia levar, porque eles não têm, né, nada, eles são povos da terra, das florestas, eles conhecem os pássaros e como que a gente pode ajudar, se não trazer vozes como a sua para que elas sejam ouvidas, sejam vistas, sejam reconhecidas, e tantos outros professores ali da Universidade Federal do Mato Grosso e do mundo, né? Porque não são só professores de lá, tem gente do mundo todo chegando para conhecer, não tem, Ana? Sim, nós temos recebido um grande número de pessoas oriundas de todos os lugares, né? Bonito, inclusive, nós sabemos que leva inúmeros turistas para conhecerem aquelas belezas que é bonito realmente, não é só o nome, né? Nós temos ali um potencial turístico e que logo ao lado você encontra uma comunidade indígena ainda vivendo de forma muito precária. A simplicidade faz parte. Claro. Né? E que a gente gostaria, inclusive, que não se perca, não deixem, né, de lado. Mas que também a dignidade humana pudesse estar mais ali presente na forma de vida. Nós ainda encontramos necessidades 1000
que os povos necessitam, precisam e gritam por isso. Eles chamam, eles têm participado hoje muito mais. Eles têm tido muito mais vozes. Nós temos muitos professores hoje formados de dentro dessas comunidades, porque a UFMS oferece um curso de licenciatura intercultural indígena dentro do campus de Aquidauana e que forma professores em áreas para voltarem para dentro das suas comunidades e assumirem essas escolas, essas gestões e realmente darem voz a eles. Eles precisam dizer. Nós não conseguimos olhar com os olhos do índio. Eu, na minha tese, disse isso, né? Olhar é um olhar de uma não índia. E o olhar do índio que vive a vida, né, da aldeia, da comunidade em si, é esse olhar que precisa ser considerado. Então, a comunidade ainda tem muitas e muitas necessidades, sabe? E foi a partir daí também que, há uns 4 anos atrás, já aposentada, no Eco Pantaneiro, recebo o convite para formar um quarteto. 4 profissionais que saíram da UFMS, professoras, e para trabalharmos com mentorias, consultorias e os cursos de formação para todas as áreas. E este trabalho avançou. Hoje nós já estamos aí completando 5 anos deste quarteto de Amon. E esse quarteto, temos uma professora, a Rúbia, que está hoje em Santa Catarina, porque ela trabalha com a inclusão numa empresa multinacional. Nós temos a Érica, que hoje mora em Miranda e é coordenadora e diretora de escola. Eu em Aquidauana, com o Eco Pantaneiro, e a professora Francis ainda nativa dentro da UFMS. Temos trabalhado a partir da necessidade que nós detectamos dos acadêmicos e dos pós-graduandos na produção dos seus trabalhos científicos, e a partir daí tivemos cursos de pós-graduação com uma média de 400 inscritos nos últimos 2 cursos. Quer dizer, formação para ciência mesmo. Para a ciência, nós trabalhamos, ciência não é em acadêmica, formato EAD, Uhum. né? Nós trabalhamos com os cursos online, mas trabalhamos de forma simultânea, e esses cursos nos levou para diversas partes do Brasil, com acadêmicos oriundos de todos os lugares, e abriram outros, né? Eu falo que não abre portas, abre janelas e tudo mais. E foram essas necessidades desses acadêmicos que nos instigaram a fortalecer esse trabalho. Então, hoje nós estamos com muitos mentorados, com grupos grandes de consultoria, que a gente tem feito as consultorias, e a formação para aqueles que almejam serem aprovados nos concursos públicos, famosos concursos públicos. Meu Deus, eu quero saber, eu queria entender só a agenda, né? De mentora, de professora, arte terapeuta, aluna de fisioterapia. Isso. Gostaria de entender melhor, né? Mas parece assim, tem um ditado que diz, né? Peça alguma coisa para alguém que tem muita coisa para fazer e você terá. É mais ou menos a professora Ana aqui. Ana, a gente está começando, né, a terminar, e você tem falado muito dessa sua reinvenção, porque o quanto, né, ao sair da universidade de uma maneira formal, você foi se reinventando e não para de se reinventar, né? E eu agradeço muito por você estar aqui, direto de Aquidauana, gente, do Mato Grosso do Sul, falando dos povos originários ali, direto da fonte, porque ela é a própria fonte, né? E que mensagem você
quer deixar, que palavras você quer deixar diante da sua história, diante do Pantanal, diante dos povos, né? O que você quer deixar para a gente, por favor? Ai, seriam tantos, né? Tantos pensamentos vêm nesse momento, com esse espaço que você nos presenteia aqui nessa manhã, Silmara. Mas eu acredito muito que entre a academia e a prática, não deixem perder este currículo vivo, este currículo que faz sentido, seja ele em qualquer instância, em qualquer tempo e em qualquer espaço que você adentrar. Acredite-se, né? Traga aí, leve, caminhe, continue pensando que nós não estamos, gente, para ver a banda passar. Né? Nós precisamos tocar nessa banda. E quando eu dizia isso para as acadêmicas, lá nas disciplinas de didáticas, que eram minha, na literatura infantil, que era eu que ministrava, nas disciplinas de arte, musical, corporal, plástica e gráfica, eu costumava dizer para elas logo nos primeiros dias: não fiquem, corram daqui, de dentro da sala de aula da Universidade Federal, porque se dentro de vocês não encontrarem sentido, por que estão aqui? Vocês precisam se sentir vivas. Não deixem morrer antes da hora, né? Não deitem. Vocês ainda têm muita, muita, muita vida. E nós sabemos que precisamos deixar pulsar essa vida, né? Então, fazendo um juramento outro dia, numa cerimônia de entrega de jaleco, que eu não tinha ideia que iria viver isso, ao fazer aquele juramento, quanta história, quantas viagens eu fiz naquele momento, me propondo a começar uma jornada junto de tantos jovens, né, que estão iniciando a sua vida acadêmica. Mas eles são mestres do futuro. Eu acho que eles têm muito para nos ensinar. Então, muito. Essa aventura, né, essa proposta de voltar a estudar é a convicção que eu tenho que temos ainda muito que aprender. Nós não sabemos realmente tudo e precisamos muito que as pessoas convivam, compartilhem, que elas aceitem que aprender é prazeroso, é saboroso e que também temos muito para ensinar. Né? E que essa troca é que faz toda a diferença. Então esteja lá no Atualiza, trabalhando nas mentorias, esteja lá dentro do Eco Pantaneiro, vivendo, né? Trazendo para a minha vida também todos os benefícios da arte-terapia, estando lá dentro da sala de aula, aprendendo, né, com os professores, com os fisioterapeutas, em qualquer momento desse, com os amigos, com os preciosos amigos e amigas que nós fizemos, né, e que conseguimos fazer com que eles não passassem por nós, mas que eles ficassem nas nossas vidas. Isso eu acredito que é o que mais me faz pensar ser necessário dizer nesse momento. Você sabe, Ana, definitivamente o tempo funciona diferente com você para fazer tudo isso. Eu acho que você aprendeu lá com os índios, né? É o não tempo, como diria o Pinot, né? É o não tempo. É alguém que vive o tempo da qualidade, né? Quando você vive a qualidade do tempo, com certeza a gente vive mais. Ana, eu quero deixar para você 2 presentes aqui. Um é o livro Imagine um Anjo, que eu escrevi com uma amiga sua também, Thelma Teixeira, sim. Porque eu tenho certeza que a Ana é um anjo da floresta, né? E aqui a gente vai falar um pouco com as ilustrações de recorte e colagem, né? De Maria Sininha. E esse livro aqui de um professor que foi meu e seu, mas eu quero te entregar a vida do professor Mário Sérgio Cortella,
mas no sentido de te homenagear, porque com certeza a sua vida também é muito inspiradora e merece ser contada como aqui foi nesse nosso encontro. Muito, muito obrigada por sua presença e por trazer aqui sabe, tanta notícia triste e, por outro lado, sensível. E eu acredito muito que a gente talvez tenha um pouquinho, não é muito, mas a gente tem um pouco de tempo para virar toda essa história, né, da parte mais triste que diz respeito ao Pantanal. E você é uma pessoa que com certeza está ajudando. Muito, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada, Ana. Obrigada de coração. Obrigada, viu? Gente, Aprender a Vida Inteira, hoje com Ana Lúcia Gomes da Silva.